E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa disciplina de nutrição animal e a parte que nós estávamos comentando sobre a classificação dos alimentos. Então, só para a gente relembrar, temos aqui então a classificação internacional dos alimentos, onde a gente leva em consideração a composição bromatológica desse alimento. Então, quando nós temos alimentos que têm mais de 18% de fibra bruta, eles são considerados alimentos volumosos. Dentro dos volumosos, temos os volumosos aquosos, como por exemplo as forragens e as silagens, que são os aquosos com fermentação controlada, e os volumosos secos, que são os fenos. Quando nós temos ingredientes com menos de 18% de fibra bruta, temos então os ingredientes concentrados. Dentre esses concentrados, ele é subdividido em duas categorias. Quando nós temos mais de 20% de proteína, temos então os alimentos concentrados proteicos, e quando nós temos menos de 20% de proteína, temos os alimentos concentrados energéticos. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses ingredientes, dar exemplo de cada um desses ingredientes, ok? Então, vamos falar sobre os alimentos volumosos, vamos falar sobre os concentrados energéticos, os concentrados proteicos, vou falar um pouquinho sobre minerais e as vitaminas. E os aditivos, eu vou fazer uma aula específica sobre aditivos, porque como eu havia comentado no finalzinho da aula passada, existe muita coisa para a gente falar sobre aditivos, existem várias categorias dentre os aditivos, então é importante a gente ter uma aula específica sobre aditivos. Então, vamos iniciar então primeiro pelos os volumosos. Então, temos como definição dos alimentos volumosos, né? Então, são alimentos verdes, secos ou ensilados, e subprodutos contendo alta concentração de fibra, então valores acima de 18% de fibra bruta, ou valores menores, com menos de 35% de FDN, e geralmente baixa densidade energética, então valores de NDT menores de 60%. Então, são importantes para a fisiologia digestiva dos animais herbívoros, então, principalmente os ruminantes e os equídeos, e os coelhos, né? Então, tanto os ruminantes como os fermentadores pós-gástricos. Então, temos como exemplos os equinos, os muares, os coelhos, e dentre as aves nós temos também a avestruz, que é considerada aí um herbívoro, né? Então, forragens secas. Nós temos os fenos de gramíneas e leguminosas, palhas, culturas forrageiras com ou sem grãos e alguns outros alimentos que nós vamos discutir no decorrer da aula de hoje. Das forragens verdes, nós temos as forragens em pastagens, fornecidas em natura aos animais, e as silagens, como por exemplo a silagem de milho, silagem de sorgo, algumas silagens de gramíneas e também de leguminosas. Então, algumas características dos alimentos volumosos, né? Devido à alta concentração de carboidratos fibrosos, apresenta baixo valor energético, são boas fontes de vitaminas lipossolúveis, tem uma concentração de cálcio até que considerável como moderada, são de uso restrito em dietas de bovinos em terminação e excluídos nas dietas de aves e suínos. É bastante importante para manter o teor de gordura do leite, da vaca e de cabras. Tem pouca disponibilidade de escolha no momento da formulação de dietas, porque vai depender, lógico, da disponibilidade na propriedade rural, e apresenta valores nutricionais e aceitabilidade pelos animais variável. Então, variáveis que vai afetar o conteúdo nutricional dessas forragens. Nós temos aí a maturidade da planta ao pastejo ou ao corte dessa forragem. Então, estamos aí como uma característica mais importante, que se todos os nutrientes são reduzidos com a maturidade dessa forragem, então quanto a forragem estiver mais velha, ela vai estar mais fibrosa, então aí a gente vai ter maior concentração de FDN, o que acaba prejudicando no valor nutricional desse alimento. Então, a espécie vai variar também, porque de acordo com cada espécie, então vai ter diferentes valores nutricionais, não, as forragens não são todas iguais. O método de corte, se é feito corte leniente ou se os animais são disponibilidade de pastejo, e a fertilidade do solo e adubação, isso interfere
drasticamente no conteúdo nutricional dessa forragem. Temos algumas gramíneas e leguminosas, existe diferença entre elas. Então, as leguminosas, elas apresentam a melhor qualidade nutricional. Então, geralmente, elas têm maior concentração de folha, quando a gente tem uma relação folha-colmo. Então, tem muito mais folha do que caule, ou colmo, né? Então, acaba tendo um melhor valor nutricional, tendo um valor de proteína um pouco mais elevado quando comparado às gramíneas. Geralmente, as leguminosas e as gramíneas apresentam o mesmo valor energético, né? Mas aí apresenta um maior teor proteico, maior teor de cálcio e um maior teor de carotenos. As gramíneas são mais afetadas pelo estágio de maturação, então quanto mais velha, como eu havia comentado, menor a redução do valor nutricional. Diferente das leguminosas, quanto mais velha, elas ainda mantêm um pouco as características nutricionais. Então, aqui nós temos um gráfico de Valadares e Filhos, colaboradores 2010, onde nós temos aqui o efeito do estágio de maturidade de Tifton 85 em função da idade ao corte. Então, nós temos aí em azul os valores de proteína, em laranja os valores de FDN, em cinza e o valor de FDA e em amarelinho o valor de lignina. Então, aqui nós temos o período de corte de 0 a 30 dias, de 31 a 45, de 46 a 60 e de 61 a 90. Então, no período de 0 a 30 dias, né, de idade de corte, temos o valor de proteína de 17,6 e conforme for aumentando a idade de corte, vocês vão ver que o valor de proteína vai diminuindo. A mesma coisa vai acontecendo com o FDN, conforme vai aumentando a idade de corte, vai aumentando o valor de FDN. E aí, conforme vai aumentando o valor de FDN, também aumenta o valor de FDA e o valor de lignina. Apesar de aumentar pouco o valor de lignina, mas ainda tem um ligeiro aumento aí conforme vai aumentando a idade ao corte. Então, mostra aí que a maturidade da forragem interfere diretamente no valor nutricional dessa gramínea. Aqui nesse segundo gráfico aqui, nós temos a digestibilidade aparente da matéria orgânica, do FDN, de Tifton, em função também aí do corte, da idade ao corte. Esse gráfico foram tirados de um artigo de Gonçalves e colaboradores 2003, onde nós temos aqui a digestibilidade, a porcentagem da digestibilidade de matéria orgânica e a digestibilidade da fibra insolúvel em detergente neutro. Então, quando nós temos aqui idade de corte de 20 ou 28 dias, né? Então, uma idade relativamente nova, nós temos aí uma digestibilidade em torno de 62% da matéria orgânica. Conforme vai aumentando o intervalo desse corte, aumentando a idade dessa gramínea, vai diminuindo, então, a digestibilidade da matéria orgânica. Se você pegar o intervalo de corte aqui de 84 dias, nós chegamos a uma digestibilidade em torno de 55%. A mesma coisa acontece com a digestibilidade do FDN. Então, planta jovem, temos aí uma 61,5% mais ou menos por cento de digestibilidade. Conforme vai aumentando a idade de corte, vai diminuindo a digestibilidade, aí chegando em torno de 56%. E como que é feita então a estimativa de consumo médio? Geralmente os animais bovinos, né, quando estão a pasto, nós temos aí um consumo médio de 1,5% a 2,5% em relação ao peso vivo. Quando são alimentados de silagem de milho ou sorgo, aí nós temos um aumento aí no consumo médio de 2 a 2,5% em relação ao peso vivo. Quando a gente alimenta com cana-de-açúcar, nós temos aí um consumo médio de 1,8 a 2% em relação ao peso vivo. Fenos, temos aí um consumo um pouco maior de 2,5 a 3% em relação ao peso vivo. E silagem de capim-elefante, geralmente um pouco maior do que 2% em relação ao peso vivo. As forragens secas. Então, a definição são descritas como alimentos contendo menos de 15% de umidade. Então, tem uma alta concentração de fibra e baixo teor de carboidratos não fibrosos. O teor de proteína varia de 2 a 3% e, para algumas palhas, até 30%. Nos fenos de leguminosas, por exemplo, como a alfafa. Fenos de gramíneas e leguminosas, temos aí, como outro exemplo, as palhas, as culturas forrageiras com ou sem grão e alguns subprodutos como bagaço de cana,
casca de algodão ou resto de cultura de amendoim. Então temos aí casquinha de soja. Então vários exemplos de forrageiras secas. Os fenos, temos aí a forragem verde desidratada, contendo aí no máximo 15% de umidade. Então as gramíneas e leguminosas de haste fina e com alta relação folha-colmo. Tem uma secagem uniforme, são mais utilizadas em regiões tropicais, o Costi-Cross e o Tifton. Então esses alimentos são bastante destinados à alimentação de equinos e utilizados principalmente em categorias de animais jovens, tá? Que estão aí com um baixo desenvolvimento ruminal. Então os fenos geralmente são áreas que são plantadas com a finalidade de produzir feno. Então, produz, aí tem a altura de corte, fazem os cortes, aí faz o corte, deixa secar sobre a própria cultura e depois vem a máquina de fazer o enfardamento. Então aqui nós temos a composição bromatológica de alguns fenos, então tem o feno de alfafa, azevém, braquiária bisanta, braquiária decumbis, costi-cross, capim-elefante e o Tifton 85. Então você vê aqui a relação da porcentagem de matéria seca de cada um deles e a relação de proteína. Então vocês conseguem ver que existe bastante variação no valor de proteína de acordo com a espécie, né, da forrageira aqui. Então, alfafa, que é uma leguminosa, então tem alta concentração de proteína, assim como a azevém. Já as braquiárias têm menor concentração de proteína e os cínodos, né, tem aí tanto o costi-cross quanto o tifton, tem uma ligeira melhora aí no valor de proteína. Assim como os pânicos também aí tem um valor de proteína melhorzinho aí quando comparado às braquiárias. Então temos aqui os carboidratos das plantas, né? Então, parede celular, então é onde nós temos a maior parte da estrutural, onde ela é dividida em substâncias pectínicas, hemicelulose, celulose, uma porção de lignina. Quando a gente faz análise de FDN, a gente consegue separar o que é hemicelulose e celulose e esse restante de lignina. Quando a gente faz análise de FDA, a gente consegue separar o que é a celulose e essa lignina, então a gente consegue estimar os valores certinhos dessas porções de fibra. Então, quando a gente vai levar a determinar a porcentagem dos carboidratos não fibrosos, é super simples. Então, no laboratório, a gente consegue determinar a porcentagem de FDN, a porcentagem de proteína bruta, a porcentagem de matéria mineral e a porcentagem de extrato etéreo. Então, com base nessa informação, a gente levar cada um desses valores e menos o valor de 100, a gente consegue determinar, então, a porcentagem desses carboidratos não fibrosos. Como, por exemplo, aí, os amidos, os monolissacarídeos, né? Então, a gente consegue determinar essa porção. Quando você chegar lá na disciplina de bromatologia, vocês vão aprender na disciplina como que faz para determinar cada um desses constituintes. Então, aí alguns subprodutos dos volumosos, nós temos aí palha de milho, o bagaço de cana, o capulho de algodão, a casca de algodão. Então, aí nós temos aí os valores da composição bromatológica, né? Não vou ficar falando específico de cada um, assim, para vocês, só para a gente ter uma ideia, em questão de valor energético e valor proteico e valor de fibra desses alimentos. Quando vocês forem formular uma dieta que vai ter a inclusão de um desses ingredientes, o ideal é fazer a análise do alimento, né? Porque nem toda a palha de milho tem 3,9% de proteína, então isso varia, não é meio que padrão, mas quando a gente não consegue fazer a análise do alimento para a gente poder formular, então, a dieta, a gente acaba utilizando esses valores da literatura, os valores tabelados. Então, as forragens verdes, temos aí como definição, são alimentos contendo alta concentração de fibra e umidade acima de 15%, são fornecidos em pastagens ou processados, como, por exemplo, as silagens, ou fornecidos em natura aos animais. Então, as características nutricionais são extremamente variáveis. Então, forragens imatura ou bem adubadas apresentam alto valor nutricional e digestibilidade, então, como havíamos mostrado anteriormente para vocês. Então, as forragens maduras apresentam características já opostas. Quanto mais velha for a forragem, menor vai ser, então, os valores nutricionais e também a digestibilidade.
Então, forrageiras em pastagem. Então, temos principalmente as gramíneas do gênero Braquiária, pânico, em alguns casos, Cynodon, e forragens fornecidas processadas in natura. Temos aí como, por exemplo, a cana-de-açúcar e o capim-elefante, que geralmente são plantadas trincheiras, e essas trincheiras são feitas o corte dessas trincheiras, trituradas e aí ofertadas no coxo. É bastante utilizada, principalmente em confinamentos. As forragens verdes e em pastagens, temos aí a composição química das Braquiária brisanta, decumbens, na época a decumbens valor médio, valor de decumbens nas águas e decumbens nas secas. Temos aí um exemplo também do Costicross e do Tifton. Então, como eu havia comentado com vocês, geralmente os pânicos eles têm um valor de proteína um pouco mais elevado quando a gente compara, aí, por exemplo, as braquiárias, né? O valor de matéria seca não é tão distintos assim. Então, você pega aí um decumbens na seca, tem um valor de matéria seca bem próximo ao valor do Coast Cross, mas aí você consegue encontrar melhores valores aí de FDN para os Cynodons, assim como os valores de carboidratos não fibrosos. Você vê maior concentração aí, por exemplo, nas braquiárias. Valor de cálcio, como havia comentado, as forragens no geral, elas têm um valor relativamente alto de cálcio. E NDT, então existe um valor variável de acordo com cada um dos cultivares. NDT, a gente vai ouvir falar bastante mais à frente, quando a gente for falar sobre formulação de ração, eu volto a falar sobre esse NDT, tá? Então, dentre as forragens fornecidas in natura, nós temos aí um exemplo, o capim-elefante. Tem uma alta produção de biomassa, por isso que a gente acaba utilizando o capim-elefante como uma gramínea a ser fornecida no coxo, né? É muito utilizada para gado leiteiro, tem uma boa aceitação para os animais e muito utilizado na forma de capineira, para corte e fornecimento no coxo, como eu havia comentado. O capim-elefante tem uma produção aí de matéria seca em torno de mais ou menos 60 toneladas de matéria seca por hectare por ano, então tem uma boa produtividade. É um cultivar meio que específico para capineira, mas também acaba sendo utilizado também para pastejo. Quando ele dá pastejo, independe do porte, pode ser porte alto ou médio. É mais utilizado em pastejo rotacionado ou também chamado de pastejo intermitente. Tem um corte de 1,8 metros de altura, ou a cada 60 dias na época das chuvas, ou 1,5 metro na época da seca. Os cortes ele pode ser destinados a partir de 60 a 90 dias após o plantio, onde tem uma boa relação de massa e qualidade nutricional, e nunca deve ser ensilado nesse primeiro corte. O ideal é que você espere um segundo corte para poder fazer a ensilagem. A vantagem do uso da cana-de-açúcar. Temos aí que tem um elevado rendimento de matéria seca digestível por unidade diária, quando a gente compara, por exemplo, ao capim-elefante. Tem uma manutenção do valor nutritivo constante, independente do período. Tem baixa taxa de risco na utilização. Tem facilidade no cultivo. Baixo custo por unidade de matéria seca produzida e tem maior disponibilidade, coincidindo aí com o período de menor disponibilidade de matéria seca das pastagens, como por exemplo na época das secas. Desvantagem e limitação no uso da cana-de-açúcar, né? Então, tem a necessidade de fazer o corte diário, ausência de amido, é pobre no nitrogênio, então geralmente a gente acaba utilizando ureia pecuária, então a gente faz aí uma mistura de ureia com a cana-de-açúcar, então a gente usa aí mais ou menos aí 1% de ureia com base na matéria natural, ou é pobre em minerais, principalmente em fósforo, tem alta fração de indigestível de FDN e menor consumo em relação à silagem de milho. Então, a silagem de milho, o animal tem mais aceitabilidade. Então, aqui nós temos uma composição química ou bromatológica do capim-elefante e da cana-de-açúcar. Então, se você observar, o capim-elefante tem maior concentração de proteína quando a gente compara aí com a cana-de-açúcar, por isso que a gente acaba fazendo a utilização da ureia pecuária, quando a gente alimenta os animais com ureia. O valor de FDN do capim-elefante é bem maior quando comparado com a cana-de-açúcar, né?
e a relação de fósforo, que eu havia comentado. Então, o fósforo para capim-elefante é maior quando a gente compara aí com a cana-de-açúcar. Só que nós temos uma tabela de composição bromatológica da cana-de-açúcar comparada com a silagem de milho. Eu havia comentado que os animais acabam preferindo a silagem de milho devido à palatabilidade, né, da silagem de milho. Então, o valor de proteína da silagem de milho é bem maior quando compara com a proteína da cana-de-açúcar. Os valores de carboidratos não fibrosos acabam sendo maior para a cana-de-açúcar, devido à glicose ali presente, né, na cana. E os valores de lignina, que é um fator não interessante, porque ele é indigestível, então ele vai interferir diretamente na digestibilidade do alimento. O valor é bem maior aqui de lignina na cana-de-açúcar quando a gente compara aí a silagem de milho. Então aqui nós temos um trabalho desenvolvido por Magalhães em 2001, onde avaliou o efeito da substituição da silagem de milho pela cana em dietas contendo 40% de concentrado com base na matéria seca, sobre o desempenho de vacas da raça holandesa em confinamento. Então, nós temos aqui o consumo. Então, aqui nós temos uma dieta aí que só tem o concentrado mais a silagem de milho. E aqui, substituição aí de 33% em relação à silagem de milho, 67% em relação à silagem de milho e 100% de cana. Então, vai ser o concentrado mais a cana. Então, existe um efeito linear negativo no consumo de matéria seca. Então, conforme vai fazendo a substituição da cana da silagem pela cana, você vai ver que vai diminuindo o consumo de matéria seca. Tem um efeito na digestibilidade negativo também, linear negativo também, na digestibilidade de FDN, conforme vai aumentando a substituição da cana, então aí vai diminuindo a digestibilidade e a variação do peso corporal. Então, as vacas acabam perdendo peso quando vai se fazendo a substituição da cana na dieta. Então, aí, aqui nós temos um ganho de peso, né, em dietas à base de silagem de milho. Quando você tem aí uma substituição de 33% da cana, ainda tem um ganho de peso. Agora, quando você começa a ter uma substituição maior, aí, em torno de 67%, você já consegue observar que os animais acabam perdendo peso. Okay? Então, estratégias nutricionais aí para contornar esse baixo consumo da cana pelos animais, a gente pode aumentar a proporção de ração na dieta, o que acaba prejudicando em questão de custo, né? Porque o concentrado ele acaba sendo mais caro do que o volumoso. Então, a gente tem que ter cuidado no manejo, na alimentação. Então, fornecer a cana sempre fresca, porque pode ter problema de fermentação e aí isso acaba sendo prejudicial aos animais. O tamanho de corte da cana também pode interferir na apreensão pelos animais. Frequência nesse fornecimento, então o ideal é fornecer várias vezes ao dia e misturar a ração aí toda vez que você for ofertar essa cana picada no coxo, você ir misturar junto com o concentrado. Aí chegamos nas silagens. Então, como definição, nós temos aí que são alimentos resultantes do armazenamento e fermentação controlada de uma cultura úmida sob condição anaeróbica. A ensilagem é um processo de produção da silagem. Então, o processo de ensilar é o processo para a produção da silagem. A silagem é o alimento. Ela não melhora as características nutricionais da forrageira, onde a fermentação utiliza os nutrientes que já tem na forragem, reduzindo então as suas características nutricionais. A ideia de se fazer a silagem é você ter alimento em épocas de escassez. Então, na época das águas, você colhe esse alimento, faz o processo de ensilagem, para que na época da seca você tenha um alimento de qualidade para ofertar aos animais, no momento de escassez de alimento. Então, as silagens, como eu havia falado para vocês, elas são utilizadas na época de escassez de forragens, ou também é bastante utilizada em confinamento. A silagem de milho é considerada como padrão, é o melhor alimento em questão de silagens, né? Tem alto valor nutritivo, maior produção de matéria seca verde por hectare e alto custo.
a silagem de sorgo ela representa aí como uma alternativa. Tanto é que aqui na nossa universidade, o professor Dalton e o professor Arthur têm feito bastante pesquisas exatamente com a questão do sorgo, da silagem de sorgo, para a gente ter aí parâmetros, né, de comparação com a silagem de milho. Então, a silagem de sorgo ela possui aí de 85% a 90% do valor nutritivo quando a gente compara aí com a silagem de milho, né? Então, nós temos aqui a silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de cana, silagem de milho e silagem de sorgo, uma consorciação, né? É uma comparação entre elas, e uma comparação da silagem de milho com a silagem de cana-de-açúcar. Então, vocês percebem aqui que, em relação à matéria seca, a silagem de milho tem 0,3% mais matéria seca quando compara com a silagem de sorgo. Quando você compara a silagem de milho com a cana-de-açúcar, temos valores aí de mais 14%, 14,5% aí de matéria seca. Valor de proteína, então você vê que uma silagem de milho tem um valor um pouquinho maior de proteína bruta, já quando compara com a silagem de cana, valor bem diferente. Valor de FDN, a silagem de cana acaba tendo mais FDN do que tanto quanto a silagem de sorgo quanto a silagem de milho. Os carboidratos não fibrosos, então temos maior concentração na silagem de milho do que na silagem de sorgo, e a silagem de cana é o que temos aí os menores valores para esse parâmetro. Lignina vai ter maior concentração na silagem de cana, amido ausente na silagem de cana, mas aí é maior concentração na silagem de milho do que na silagem de sorgo. Valor de cálcio quase não tem tanta diferença. Fósforo também não tem diferença entre milho e sorgo, porém, quando a gente compara com a silagem de cana, baixa concentração de fósforo. E o NDT são valores aí variáveis, né? Tem uma redução aí conforme vai mudando. Então, silagem de milho tem os melhores valores de NDT, aí vai reduzindo para sorgo e para silagem de cana bem menor. E assim a gente finaliza a parte dos volumosos e aí entramos então nos alimentos concentrados energéticos. Então, como definição dos alimentos concentrados energéticos, então são alimentos que possuem concentração de fibra menor do que 18% de fibra bruta e proteína bruta inferior a 20%. Então, eles são utilizados para aumentar o consumo de energia ou a densidade energética de uma dieta, tanto de ruminantes, ou como os fermentadores pós-gástricos ou os fermentadores secais, e são fontes principais de energia para animais não ruminantes, como aves, suínos, peixes, cães e gatos, né? São grãos alimentícios e alguns de seus subprodutos têm gordura, os óleos de origem animal ou até mesmo de origem vegetal, raízes e tubérculos. Então, como característica geral, são grãos de cereais e seus coprodutos, tem alto valor energético, cerca de 90% de NDT, tem maior concentração de amido, então maior concentração também de carboidratos não fibrosos, e apresenta alta digestibilidade. A digestibilidade de proteína varia de 50% a 80%, mas apresenta concentrações baixas de aminoácidos essenciais. Tem concentrações médias de fósforo e baixa concentração de cálcio. São fontes pobres de vitamina A, exceto o milho, que tem bastante concentração de vitamina A, vitamina B12, vitamina D, riboflavina, ácido pantotênico. São fontes moderadas de vitamina E e ricos em tiamina e niacina, na forma indisponível. Mas aí, quando o animal consome, essa tiamina e a niacina na forma indisponível, ela acaba sendo convertida na forma ativa e aí é disponível aos animais. Então, aí, fontes ricas de amido, nós temos aí os grãos de milho e os seus coprodutos, como o germe de milho, grãos de sorgo, grãos de bilheto, grãos de outros cereais como aveia, cevada, trigo, triticale, triguilho, o farelo de trigo, o farelo de arroz e mandioca e alguns outros tubérculos que também podem ser utilizados dentro da nutrição animal. Fontes ricas em pectinas e FDN altamente digestível, e aí concomitantemente a isso tem baixo teor de lignina, temos a polpa cítrica e a casca de soja. Fonte de glicerol, temos a glicerina, que é um subproduto ou coproduto da produção do biodiesel. Fontes de açúcares, como melaço de cana ou melaço de soja.
E fontes de lipídios, temos aí a gordura, as gorduras de origem animal, como o sebo, a gordura de peixe, gordura de vista de aves, aí e os óleos vegetais, como os óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho. Então aí temos uma gama de óleos aí que podem ser utilizados dentro da nutrição animal. Dentro das fontes de açúcar, aí, eu havia comentado o melaço de soja, tanto é que o professor Eduardo, aqui da UFMT, tem desenvolvido algumas pesquisas aí com melaço de soja. Gente, muitos desses ingredientes que eu estou falando para vocês, se a gente tivesse na aula presencial, né, eu tenho exemplos desses alimentos, eu estaria disponibilizando para vocês olharem e tal, para vocês conhecerem. Mas quando a gente pudesse encontrar presencialmente, vocês tiverem curiosidade em conhecer esses alimentos, eu tenho eu chamo de biblioteca de alimentos aí, uma boa parte desses alimentos eu tenho disponível para vocês poderem conhecerem, tá? Então, o milho, então, é um alimento energético padrão dentro da nutrição animal, então, o alimento energético mais utilizado aí dentro da nutrição. Como características gerais desse alimento, nós temos aí que ele é rico em beta-caroteno e carotenoides, como, por exemplo, as xantofilas, que é o que dá essa cor amarela ao grão. Então, ele é importante para a coloração da gema de ovos e também na gordura na carcaça animal. Então, a gordura da carcaça mais amarelada, ela tem como característica esse carotenoide presente aí no milho. É uma fonte que tem baixa concentração de proteína, então ela tem uma variação aí de 7 a 9%, assim como também tem baixa fonte de lisina e triptofano, porém é uma boa fonte de metionina, e dentro das aves é um aminoácido bastante importante. Já para suínos, o aminoácido mais importante seria a lisina, e aí esse alimento acaba sendo pobre em lisina. Tem baixa concentração de cálcio, ele é rico em fósforo, porém a maior parte desse fósforo ele é complexado ao fitato, e aí acaba sendo indisponível esse fitato. Por isso que hoje a gente tem feito o uso de alguns aditivos, como por exemplo a fitase, que é uma enzima que age sobre esse fitato presente no grão de milho, e aí acaba tendo uma melhor disponibilidade desse fósforo, tá? Mas lembre-se que esse milho ele é rico em fósforo, mas uma boa parte desse fósforo ele é complexado ao fitato. Então ele é considerado como fósforo fítico. Os animais, geralmente, desculpa, os grãos geralmente eles são fornecidos inteiros, quebrados ou triturados nas dietas. Em dietas de ruminante, aí pode ter uma inclusão de até 70% deste ingrediente. Em dieta para os monogástricos, geralmente pode estar em até 80%. Mas geralmente entra em menor quantidade em dietas para monogástricos, tá? Então aqui nós temos aqui a composição desse milho, né? Então, a parte de endosperma, o pericarpo, que é essa parte mais amarela. Então, o endosperma é a parte onde tem o amido do milho, né? O pericarpo é essa parte amarelinha. E o germe, onde tem a maior parte de proteína e da gordura. Então, tem em média 84% de matéria seca, 61% de amido, 19,2% de glúten, que é onde vai ter a concentração aí de proteína, e 3,8% de germe, que é onde vai ter a maior concentração da gordura do milho. O amido, ele vai estar na forma de amido, dextrina e glicose. O glúten ele vai ser obtido no processo de separação do amido. A casca e o glúten, a gente forma o farelo ou a farinha de glúten, que são considerados alimentos proteicos. Então, quando a gente fala no termo de protenose, ou protenose 60%, então essa protenose ela é oriundo da casca e do glúten de milho. O germe é onde faz a retirada do óleo e acaba fazendo o subproduto, acaba gerando o farelo de germe de milho. Então, aí na composição bromatológica do milho, nós temos aí 88,9% de matéria seca, 87,8% de matéria orgânica. Como valor médio, nós temos aí de 7,86% de proteína bruta, mas pode ter valores maiores ou menores, tá? Extrato etéreo 3,81%, FDN 3,8%, carboidratos não fibrosos, então como é rico em amido, então vai ter uma alta concentração de carboidratos não fibrosos,
62,33%, cálcio, como eu havia mostrado para vocês, 0,2%, e fósforo disponível, aquele que não está complexado com o fitato, 0,06%, lisina, como eu havia falado para vocês, 0,23%, e metionina, 0,16%. Dados esses aqui foram retirados, então, das tabelas brasileiras de aves e suínos de 2017. Aí nós temos aí o germe de milho. Ele pode ser germe integral ou desengordurado. O germe integral ele vai ter maior concentração de extratetério, já o desengordurado vai ter uma baixa concentração de extratetério. Então, aí, como composição bromatológica, então, tem em torno de 10,3% de proteína, então já tem mais proteína quando a gente pensa no grão inteiro, né? Acaba tendo maior concentração de fósforo disponível, porque aí uma boa parte desse fitato já foi dispensado. Então, o germe, o que tem de fósforo aí presente no germe, ele vai estar mais fósforo disponível do que fósforo fítico. E aí nós temos uma maior concentração aí de lisina e metionina. O sorgo, então, como característica geral deste alimento, nós temos aí que o valor nutricional ele vai ter uma equivalência de 80% a 95% em relação ao milho. Tem teor de proteína um pouco maior do que o milho. Tem menores níveis de aminoácidos essenciais. Quando a gente compara ao milho, a gente sempre acaba fazendo a comparação deste ingrediente ao milho, né? Tem presença de tanino, que ele vai ser um fator meio que antinutricional. Ele é um composto, esse tanino é um composto fenólico que interfere na digestão de proteína e também ele dá um gosto amargo, esse tanino tem um gosto amargo, o que vai reduzir a aceitabilidade, principalmente em leitões, que são bastante exigentes, então eles sentem esse gosto amargo, então eles vão refugar essa ração, então a gente vai ter uma redução no consumo. Então não é interessante fazer a utilização de sorgo em dietas de leitões. Uma boa parte do sorgo que nós temos, que são produzidas, a gente acaba destinando para produção de rações para aves. Tá? Tem menor nível de ácidos graxos linoleico do que o milho. Então, a gente acaba utilizando esse ingrediente, acaba em substituição ao milho, geralmente, mas ele não é igual ao milho. Ele tem baixa concentração de carotenoide, então, quando a gente vai fazer a utilização de sorgo em rações para poedeiras, a gente acaba tendo que fazer a utilização de pigmentantes, senão a gema vai ficar com uma coloração pálida, o que não é de muito interesse do consumidor. Então, aqui nós temos exemplo, né, do grão de sorgo e da composição bromatológica deste alimento. Então, aí, ele tem um pouquinho a mais de proteína, né, quando a gente compara com o milho, porém, os valores de aminoácidos são bem menores quando a gente compara também com o milho. Milheto, um outro alimento bastante interessante que a gente pode ser utilizado dentro da nutrição animal. Ele tem um valor energético semelhante ao trigo e ao sorgo, porém esse valor energético ele é inferior ao milho, mas o teor proteico é bem maior que o milho. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando o sorgo devido ao seu teor de proteína. Tá? Mas um outro problema que acabamos encontrando nesse ingrediente é que não tem carotenoides. Então, uma boa parte do milheto que nós produzimos ele é destinado à nutrição de poedeiras, né, para a produção de ovos. Só que nesse caso, obrigatoriamente, a gente tem que também fazer a utilização de pigmentantes para a gente não interferir na cor da gema. Então, aí, como teor de proteína, nós temos aí valor de 12,4%. Então, quando a gente compara ao milho que tem 7,86%, então a gente tem bastante proteína a mais quando a gente compara ao milho. O triticale não é muito a nossa realidade aqui na nossa região, porque o triticale é uma cultura de região de clima frio, né? Então, quando a gente compara o triticale ao milho, o triticale tem maior concentração de proteína e menor concentração de energia. Então, o valor de energia digestível e metabolizável do triticale é semelhante ao do trigo. Apresenta melhor balanceamento de aminoácidos quando a gente compara a questão do milho e ao sorgo, e tem maiores teores de lisina e de metionina, certo? Então, aqui nós temos também a composição bromatológica. Então, o teor de proteína é bem próximo ao valor do sorgo, né? Já tem o valor de fósforo um pouquinho maior e de cálcio quando a gente compara ao milho.
e lisina e metionina também. O farelo de trigo, então ele vai ser um produto obtido no processamento do grão de trigo para a produção da farinha de trigo, né? Então ele é composto pelo pericarpo e pelas partículas finas do trigo. Um dos principais concentrados energéticos utilizados para bovinos, principalmente para gado de leite. A gente usa bastante o farelo de trigo. Para os monogástricos, ele acaba não sendo tão interessante, porque tem alta concentração de fibra, né? Mas a gente acaba utilizando ainda, principalmente em poedeiras e para porcas em gestação. Então, a gente acaba utilizando esse ingrediente para evitar que essa porca ganhe peso. Então, o valor nutricional do farelo de trigo equivale a 80% a 90% ao grão de milho. Tem teor de proteína consideravelmente maior que o milho. É rico em fósforo e selênio. E a gente acaba utilizando também bastante esse ingrediente para fazer dietas para bezerros, tá? Então, temos aqui o valor de proteína em 15%. Quando compara ao milho lá, que tem 7,86%, né? O valor de cálcio maior, assim também como de fósforo disponível também, de lisina e metionina. Então, mostra-se ser bastante interessante. O que a gente acaba prejudicando é o teor de fibra desse alimento, que acaba sendo consideravelmente alto. Então, dentro dos monogástricos, ele é utilizado, mas é utilizado com restrição. Casca de soja, então, é um alimento que é obtido pelo processamento de grão de soja para obtenção tanto do óleo quanto do farelo de soja. Tem rendimento médio em torno de 7% da semente da soja, né? É disponível em 3 formas básicas, ela pode ser inteira, moída ou pelletizada. O problema que a gente tem é que tem a presença da urease, a gente tem que é um fator antinutricional. Essa urease vai interferir aí na digestibilidade desse ingrediente ou da ração como um todo. Então a gente tem que fazer o tratamento térmico desse ingrediente. Então a proteína é de rápida degradação ruminal, então uma boa parte dessa casca ela é utilizada na dietas de ruminantes. Tem alto teor de FDN digestível, então é um alimento pobre em lignina e pectina. Apresenta fermentação ruminal do tipo acética. É usado em substituição parcial ou até mesmo total de milho em dietas com alto grão para ruminantes ou com o objetivo de reduzir o custo, né? Em regiões onde tem alta produção de soja, você acaba tendo uma boa concentração desse subproduto, que a casca de soja ela vai acabar sendo um subproduto. Então, isso acaba sendo interessante utilizar esse ingrediente na nutrição de ruminantes. Então, nós temos aqui a composição bromatológica da casca de soja, né? Então, temos aí valor de proteína 14,4%, valor de cálcio e fósforo também relativamente alto, e lisina também, já a metionina um pouco baixo quando a gente compara ao milho. A polpa cítrica é um resíduo da indústria de suco, né? Então, após a extração do suco, é composto por bagaço, casca e aí sementes. Passa por 2 prensagens, sendo uma delas uma seca. Então, o líquido é reincorporado no processo de pelletização para fazer, então, a comercialização. Então, a gente faz a utilização de hidróxido ou óxido de cálcio para poder ter uma liberação da água e ela é pelletizada para evitar problemas de umidade. Esse alimento ele é rico em pectina, devido a ter a pectina presente na casca, né, da laranja principalmente. Carboidrato estrutural e de alta digestibilidade. Então, possui um perfil fermentativo de alimento volumoso, então existe até silagem de polpa cítrica. E também ajuda na produção de acetato, que acaba sendo interessante dentro da nutrição de ruminantes porque reduz a incidência de acidose. Então, geralmente ela é pelletizada assim. Eu tenho até um pouquinho de polpa cítrica, caso alguém tenha interesse de ver pessoalmente, né? Tem valor de proteína relativamente baixo, em torno de 6,34%, mas tem uma concentração de carboidratos não fibrosos interessante. Então, por isso que a gente acaba fazendo a utilização deste ingrediente. Aí chegamos nos óleos e gorduras, né? Esses óleos, ele contém aí
2,25 vezes mais energia quando a gente compara com os alimentos, com os carboidratos, né? Aumenta a densidade energética das dietas, melhora a aceitabilidade dos alimentos pelos animais, melhora a eficiência no processo de pelletização da ração e reduz a presença de partículas finas na ração, o que pode causar, essas partículas finas podem vir a causar problemas respiratórios. Então, aqui nós temos exemplo de óleo de soja, gordura ou sebo de bovino e gordura ou sebo de suíno. Temos também a utilização de gordura de aves, que é bastante utilizado dentro da nutrição animal, em substituição aos óleos, né? Que muitas vezes esses óleos acabam sendo caro. Dentro dos óleos tem uma gama, tem óleo degumado, tem óleo de milho, tem uma variação aí desses óleos aí. A glicerina é uma fonte alimentar energética bastante promissora quando se começou a trabalhar com a questão do biodiesel no Brasil. Essa glicerina ela é um subproduto dessa produção do biodiesel. Se fez muita pesquisa no passado com a utilização desse ingrediente dentro da nutrição animal. Ela pode substituir em partes os concentrados energéticos na ração, principalmente o milho. Para suínos, ela tem um valor de energia metabolizável de 4.546 quilocalorias por quilo, e em aves já 3.145 quilocalorias por quilo. Eu trabalhei com a glicerina no meu mestrado, então a minha dissertação foi com avaliação da utilização desse ingrediente. Então, eu, por experiência, falo que a gente pode fazer uma inclusão aí de 3,5% até 5%. Mais que isso, a gente já pode ter alguns problemas, principalmente na qualidade da cama de frango. Quando a gente tem problema na qualidade da cama, a gente vai ter problemas também na qualidade da carcaça da ave. Então, não é interessante trabalhar com níveis acima de 5%. Aí temos aí o melaço de cana, de açúcar ou melaço de soja. O melaço de cana ele é resultado pelo processo da centrifugação, né, no processo de fabricação do açúcar. Já o melaço de cana é resultado do processo de concentração de proteína para a produção de proteína isolada de soja. Eu não conhecia, nunca tinha visto o melaço de soja, até chegar aqui no UFMT. E aí eu vi que o professor Eduardo estava trabalhando com esse melaço de soja, e aí eu tive a oportunidade de conhecer, até porque eu só conhecia até então o melaço de cana. Tem um cheiro bastante gostoso, então ele é bem atrativo aos animais. E aí chegamos nos concentrados proteicos. Então, como definição dos alimentos concentrados proteicos, então são alimentos que têm uma concentração menor de 18% de fibra bruta e proteína bruta superiores a 20%. São alimentos mais caros quando comparados aos alimentos energéticos, então geralmente eles são utilizados até o nível mínimo de proteína bruta, ou a gente determina de nível ótimo de proteína bruta dentro da dieta, para a gente tentar diminuir a inclusão destes alimentos. Então, eles podem ser de origem vegetal, que são algumas oleaginosas e os seus farelos. Pode ser de origem animal, que são as farinhas de carne e ossos, as farinhas de carne, farinha de peixe, farinha de vísceras. Temos também as fontes de nitrogênios não proteicos, como a ureia, os sais de amônio e alguns aminoácidos sintéticos. Então, como característica geral dos concentrados proteicos, eles podem ser destinados tanto para animais não ruminantes, como para os ruminantes lactentes, e a dieta deve suprir a exigência de aminoácidos essenciais. Por isso que a gente trabalha atualmente com um conceito de proteína ideal. O que seria isso? É você formular dietas atendendo a exigência não da proteína, e sim dos aminoácidos. Lógico, quando você consegue atender o valor mínimo de aminoácido, você acaba atendendo o valor da proteína, tá? Mas antigamente a gente formulava a dieta para proteína e ignorava os aminoácidos. Só que muitas vezes uma ração que tem, por exemplo, 20% de proteína, ela pode ter a inclusão de algum aminoácido a mais e acabar sendo deficiente em outro aminoácido e que pode trazer problema para o desenvolvimento dos animais. Então, por isso que hoje a gente já tem o conhecimento, principalmente dos monogástricos, o valor de exigência de cada um dos aminoácidos. Então, por isso, quando a gente vai formular uma ração, a gente leva em consideração
o valor dos aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais. Para os ruminantes, esses alimentos eles podem ser fontes de proteica e são divididos em duas categorias, como a proteína degradada no rumen e proteína não degradada no rumen. Os farelos eles acabam necessitando de aquecimento durante o seu processamento para poder inativar alguns fatores antinutricionais, como, por exemplo, o fator antitripsina, que acaba inibindo a ação da tripsina dentro do organismo animal, que se por acaso ter a inibição da tripsina, acaba não tendo a digestibilidade das proteínas. E outro problema que a gente pode encontrar nesse processo, no processo de aquecimento, né, para ter a inativação desses fatores antinutricionais, pode ter o sobreaquecimento, quando a gente tem aquecimento em demasiado. Esse aquecimento a mais, ele acaba tendo o problema de reduzir a disponibilidade de alguns aminoácidos devido à reação de Maillard. Então, principalmente alguns aminoácidos, principalmente o aminoácido mais afetado é a lisina. Então, temos as farinhas de origem animal, que são ótimas fontes de aminoácidos, ricos em vitaminas e minerais, principalmente cálcio e fósforo. Porém, é importante salientar que as farinhas de origem animal é proibido na dietas de animais ruminantes. Porém, animais monogástricos a gente pode fazer a utilização tranquilamente. Porém, também a gente tem que levar em consideração que existe alguns níveis de inclusão, porque pode deixar resquício tanto na carne quanto nos ovos, tá? Geralmente apresenta baixa concentração de cálcio, mas alto teor de fósforo, pensando nos proteicos de origem vegetal. Então, aqui nós temos alguns exemplos de concentrados proteicos. Os de sementes de oleaginosas, então, oleaginosas, temos o grão de soja, o caroço de algodão. Os farelos das sementes de oleaginosas, temos o farelo e a torta de soja, o farelo e a torta de algodão, o farelo e a torta de girassol, amendoim, canola, mamona, pinhão manso e alguns outros. Alguns coprodutos da agroindústria, temos os derivados de milho, que é o farelo do glúten de milho, o DDGS, que é o grãos seco de destilarias consolúveis, levedura de cana-de-açúcar e resíduo úmido de cervejaria. Temos os produtos de origem animal, a farinha de carne e osso, farinha de vísceras, farinha de sangue, farinha de pena, farinha de vísceras. Fontes de nitrogênio não proteico, temos aí a ureia e alguns aminoácidos sintéticos. Então, alguns fatores que podem vir a afetar o valor nutritivo dos coprodutos, né, no processo da extração de óleo, das sementes de oleaginosas. Então, existem alguns métodos de extração. Temos a extração mecânica e a extração química. A extração mecânica acaba gerando as tortas. Então, quando nós temos a torta gorda, é para uma prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica ela não é 100% eficiente, então ela acaba deixando um pouco de gordura, por isso que a gente chama de torta gorda. E a torta magra ou farelo spellet, então é uma prensa do tipo spellet, ela é muito mais eficiente, porque ela faz um pré-cozimento, né, do ingrediente. Então, nesse processo de pré-cozimento, ela acaba extraindo um pouco mais da gordura, então a prensa ela vai ser mais eficiente. Então, a gente determina esses alimentos como torta magra. E a extração química, a gente faz a utilização de alguns solventes e aí acaba gerando os farelos. Então, temos aqui como exemplo a soja e a mamona. Na soja, a gente não faz o método de prensa hidráulica, apenas a prensa spellet. Então, aí nós temos aí, um teor de proteína de 43%. Quando a gente já tem o processo, o método de extração de óleo por solvente, a gente tem um pouco a mais de proteína, chegando aí a 49,8%, e de gordura 7,3%. Quando a gente tem o solvente, a extração por solvente, por ser mais eficiente, a gente tem um valor de estratetéria bem baixo, de 0,7%. Já para mamona, a gente tem a prensa hidráulica, spellet e solvente, então vocês vão ver que vai ter uma variação no valor de proteína. Então, a prensa hidráulica varia de 28% a 30%, o spellet de 33% a 35%, e o solvente de 37%, chegando até 40% de proteína bruta. E estratetério, as prensas, cada um acaba sendo mais eficiente, e o solvente aí deixa um resquício de bem pouco de estratetério, em torno de 3,1%. Aí nós temos as tortas, né? Então,
tem um maior teor de extratetério devido à prensa ser a frio, e aí acaba tendo resquício de gordura, né? Então, um inconveniente de se trabalhar com essas tortas é a limitação dos ruminantes em dietas com alta concentração de gordura. Então, o ideal é trabalhar até 6% de extratetério. Há o problema de armazenamento desse ingrediente, que tem maior risco de rancificação. Possíveis benefícios, então vai ter maior valor energético. Para fêmeas, acaba sendo mais interessante dietas ricas em gordura, devido à melhora no desempenho reprodutivo. E também para vacas em lactação é interessante devido à composição de ácidos graxos no leite, né? Como, por exemplo, nós temos aí o ácido linoleico conjugado, que acaba sendo interessante dentro da produção de leite. Então, temos aí o processamento da casca da semente, ou descortização. Então, a casca de algumas sementes são ricas em fibras indigestíveis, o que acaba prejudicando no processo de digestão. Então, essas cascas são ricas em ligninas e cutina. Existe uma variação, existem algumas vantagens na decortização, então vai ter o aumento do valor nutritivo da torta ou do farelo e acaba tendo uma possibilidade do uso na alimentação de não ruminantes. Então, farelo de algodão geralmente ele é mais destinado para a produção, na nutrição de ruminantes, não tanto para os monogástricos. Então, nós temos aí o farelo de algodão em relação ao nível de casca do farelo, então tem alto, médio e baixo. O alto vai ter maior concentração de lignina e menor concentração de proteína. Então, o baixo vai ter maior concentração de proteína e menor concentração de lignina. Então, aí, hoje, o mais interessante para a gente for pensar nutricionalmente seria o farelo com nível de casca baixo, né? Porém, isso vai variar de acordo com o processo de obtenção do produto, né? Então, varia. Então, nunca a gente acaba tendo um valor padrão para estes ingredientes. Os concentrados proteicos, então nós temos o farelo de soja, alimento proteico padrão dentro da alimentação animal, pensando nos alimentos proteicos, igual nós tínhamos o milho como padrão quando a gente pensava nos alimentos concentrados energéticos. É um subproduto obtido após a extração do óleo para o consumo humano. O teor proteico varia de 44% a 48%. Apresenta ótimo perfil de aminoácidos. É rico em tiamina, colina e niacina. E pobre em caroteno. Então, por isso que geralmente a gente faz como padrão dietas à base de milho e farelo de soja, porque acabam complementando o outro. Então, como eu havia falado, varia o teor de proteína, mas aqui nós temos um exemplo aí de uma farelo de soja com 44,4% de proteína, valor de fósforo disponível de 0,22%, lisina alta, lisina, né, 2,74% e metionina 0,59%. Aí nós temos aí o processamento do algodão, então a gente faz a colheita do algodão, faz o descaroçamento, gera a pluma, né, de 35% a 40% do que é colhido, gera pluma. Essa pluma é destinada para a indústria têxtil, principalmente. E no processo de descaroçamento sobra aí o caroço de algodão, em torno de 60% a 65% do que é colhido, né? Esse caroço ele pode ser destinado diretamente à nutrição de ruminantes ou ele pode sofrer um processamento. Então, o caroço, quando ele é feito o processamento, né, desse caroço de algodão, ele é feita a retirada da casca. Essa casca, então aqui nós temos o limpo da casca do algodão, então ela pode ser destinada diretamente para alimentação animal, ou pode ser feita então a extração do óleo, pode ser via mecânica ou via química, então aí gera o óleo. Na via mecânica nós temos então a torta de algodão, que também pode ser destinada para alimentação animal, e quando é feita a extração pela via química, a extração de óleo pela via química, nós temos aí o farelo de algodão, que também vai ser destinado aí para alimentação animal. Então, características aí do caroço de algodão. A semente mais o líncter, que é aquelas pequenas fibras de celulose, né, que seria esse aqui. Então, acaba tendo mais fibra, então por isso que ele acaba sendo mais destinado para a nutrição de ruminantes. Alimento quase que completo,
porque tem valores bastante interessantes, tanto de proteína quanto de cálcio, fósforo, né? Então, valor de energia, então é bastante interessante, um alimento bastante interessante para ser utilizado dentro da nutrição de ruminantes. Tem valor de fibra com alta efetividade física, então ajuda no processo de mastigação. Tem como substituto de forragens ou alimentos concentrados. Tem boa disponibilidade no mercado e preço bastante competitivo. E, como eu havia comentado e frisado bastante, ele é bastante utilizado dentro das dietas de ruminantes, principalmente aqui na nossa região, que nós temos aí épocas de plantação de algodão. Então, na colheita deste algodão, a gente tem bastante subproduto, esse caroço de algodão. Apesar que nós temos também uma fábrica de produção de óleo de algodão, então a gente acaba tendo aí tanto a torta quanto o farelo. Para quem tiver curiosidade, eu também tenho aqui no laboratório, né, dentro do meu banco de alimentos, tanto o caroço de algodão quanto os óleos de algodão também. O óleo já não é tanto destinado o óleo de algodão não é tanto destinado à nutrição animal, porque ele acaba sendo caro, um produto caro. O problema que nós enfrentamos na utilização do caroço de algodão é a questão do gocipol. Esse gocipol, ele é um fator antinutricional ou também considerado um fator limitante, porque esse gocipol, ele tem um gosto amargo, ele tem uma função de proteção natural contra as pragas, porém ele é tóxico para animais monogástricos e para animais jovens. E para touros também não é interessante fazer a utilização, porque o gocipol ele vai interferir diretamente na redução da espermatogênese. Então, reprodutores não podem fazer a utilização de caroço de algodão devido à presença do gocipol. Tá? Então, esse gocipol ele é tóxico, né? Ele pode estar em forma livre ou ligado. Então, aqui nós temos uma tabela com a porcentagem de gocipol livre em produtos de algodão. Então, farelo de algodão prensado, temos aí uma concentração de 0,14%. Farelo de algodão utilizado a extração do óleo por solvente, temos aí um valor de 0,06%. E o caroço de algodão sem a retirada do óleo tem um valor de 0,68%. E a casca de algodão também tem uma concentração de gocipol aí de 0,05%. Então, como eu havia comentado, ele é prejudicial a animais jovens, então ele tem um efeito tóxico para os bezerros. Tem uma redução na capacidade de transporte de oxigênio no sangue, o que pode causar problema de edema no pulmão. Se você fazer um experimento que foi realizado utilizando uma dieta com 20% de farelo de soja, não teve mortalidade dos bezerros. Agora, uma dieta com 30% de farelo de algodão, temos aí até 43% de mortalidade. Efeito nos touros, então vai ter uma redução na produtividade, na qualidade dos espermatozoides, atraso na idade à puberdade e redução da libido pelos animais. Já o farelo de algodão, ele tem uma grande variação na composição, então variação de acordo com o teor de casca, né, presente no farelo. Tem boa disponibilidade no mercado e preço bastante competitivo, como eu já até havia comentado com vocês. É bastante utilizado, principalmente em dietas de ruminantes. Lembrando que não é recomendado, eu estou frisando bastante isso para que fique bem claro na mente de vocês, tá? Não é recomendado a utilização em dietas para ruminantes jovens devido a esse fator antinutricional do gocipol e uso restrito aí para reprodutores, não fazer a utilização. Apesar dele ter valores nutricionais bastante interessantes. Então aqui nós temos uma composição bromatológica aí de farelos aí com 28, 38 e 42% de proteína, então vai ter uma variação, né, em relação à proteína, mas em relação a estatetério não tem tanta diferença, para cálcio também não. Fósforo vai ter uma pequena diferenciazinha assim, mas aí aminoácido já tem uma variaçãozinha bastante interessante. Aí chegamos aí no farelo de algodão, então ele é limitado aí para utilização em animais monogástricos ou
né, os animais não ruminantes, devido à presença do gocipol, tem elevado teor de fibra, então se tem muita fibra acaba tendo menos valor energético, menor disponibilidade de aminoácidos essenciais quando a gente compara com o farelo de soja, presença de ácidos ciclopropenos, que causa manchas vermelhas na clara do ovo. Então, vocês conseguem ver aqui nessa imagem problemas aí com essa mancha de sangue aqui, o que não é interessante e o consumidor não é interessante para o consumidor também. Então, o ideal é que esse farelo ele sofra tratamento para ter uma inativação do gocipol. Então, a gente acaba fazendo a utilização de solvente de produtos químicos, como sulfato ferroso, na proporção de 1 grama de ferro para cada 1 grama de gocipol, e acaba tendo uma possibilidade de tolerar até 100 miligramas de gocipol por quilo de ração, tanto para aves quanto para suíno. Porém, nunca utilizar farelo de algodão em dietas de cachaços. Aí chegamos no glúten de milho, então é um dos subprodutos do processamento do milho, né? Então, ele extrai todo o amido e aí fica o germe. Esse germe ainda retira a boa parte da gordura para poder fazer o óleo de milho. E aí nós temos então a protenose ou glutenose 60. Ele é riquíssimo em proteína não degradada no rumen, pobre em lisina e metionina, então apresenta alto teor de xantofilas, 10 vezes mais do que o grão. Então essa cor, que dá essa coloração bem amarela para o ingrediente. Então ele tem chega a ter 61,5% de proteína bruta, baixa concentração de cálcio e fósforo, baixa concentração de lisina, mas tem uma relação de lisina bastante interessante. Aí chegamos nas farinhas de origem animal, apresenta teor de proteína alto e valor biológico bastante interessante. As farinhas de carne, elas são resíduo da carcaça de bovinos quando são separados via seca, desidratado e moído. Tem aí no mínimo aí 55% de proteína bruta. Já as farinhas de carne e ossos são produtos obtidos pelo processamento industrial de tecidos animais, incluindo os ossos. Então, são resíduo aí de abatedouros. As farinhas de vísceras são produtos resultantes do cozimento dos produtos aí oriundos aí do abate, né? Dos subprodutos aí dos resíduos de abatedouro, né? Então, são constituídos por algumas partes carne, as vísceras, cabeças e pés. Então, aí acaba gerando um alimento com bastante proteína. A farinha de peixe é obtida pelo processo de cocção, pressagem e remoção do óleo de peixe e água, e aí faz a secagem desse produto, que gera, então, a farinha de peixe. Uma boa parte dessa farinha é utilizada para a produção de rações de pet, principalmente de gatos. Farinha de carne e farinha de víscera, ela pode ser utilizada na nutrição animal, principalmente dos monogástricos, mas uma boa parte dessa farinha de carne aqui ela é mais destinada a rações de pets, né? Ração de cães e gatos. Então, lembrando que existe uma instrução normativa número 15, de 17 de julho de 2001, que fala sobre a proibição desses alimentos para ruminantes. Então, nós temos a farinha de sangue, farinha de carne, farinha de vísceras e farinha de peixe, e a composição bromatológica desses alimentos, né? Então, vocês podem ver que são alimentos riquíssimos em proteína, em energia, em extratetério, cálcio e fósforo e aminoácidos. Aí temos os grãos secos de destilaria consolúveis, o DDGS. Uma boa parte dos alunos aqui que trabalha com iniciação científica, com os professores, tanto com o pessoal dos monogástricos quanto dos ruminantes, já devem ter ouvido falar ou visto o DDGS, porque é a linha de pesquisa de uma boa parte dos nossos professores aqui do curso de zootecnia, né? Esse alimento ele é um coproduto da fermentação do amido do milho, né, para a produção de etanol. Então, aí acaba gerando esse coproduto. Apresenta um bom valor proteico, em média de 30% de proteína bruta. Tem as presenças dos fatores antinutricionais, comumente encontrados nos alimentos proteicos de origem vegetal. Então, acaba tendo melhor disponibilidade de fósforo. Então, quando a gente compara o valor de fósforo do milho, então o DDGS tem maior concentração de fósforo.
só que esse fósforo já é um fósforo disponível, então por ter ação das enzimas, né, no processo de fermentação e tal, acaba tendo uma melhora na concentração desse fósforo fítico, então diminui o fósforo fítico, melhorando então a concentração de fósforo disponível. Então nós temos aqui o DDGS tanto de milho, a composição bromatológica de tanto de DDGS de milho, quanto DDGS de sorgo. Aí nós temos a ureia, então, como característica geral dessa ureia, então é um alimento que tem 45% de nitrogênio, podendo gerar aí 282% de proteína bruta. É a fonte mais barata de nitrogênio que nós temos aí para os ruminantes. É recomendável, dos níveis ainda são imprecisos, então precisa de muito estudo ainda para a gente ter um valor correto de aplicação, de indicação deste alimento. Geralmente a gente trabalha com uma mistura de 9 partes de ureia para uma parte de sulfato de amônia, e aí a gente faz a inclusão dessa mistura em dietas de ruminantes. Então, uma recomendação clássica que nós temos aí é de 50 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. Esse é o nível máximo de inclusão. Ou também podemos ter uma recomendação de 1% de ureia mais o sulfato de amônio durante o total da dieta. Então, se o animal vai consumir 50 quilos de matéria seca, a gente faz a utilização aí de 1% desses 50 quilos de matéria seca com a inclusão dessa mistura de ureia mais sulfato de amônio. Tá? Em rações concentradas, a gente trabalha de 2 a 3% da inclusão de ureia, principalmente para vacas e bovinos de corte na fase de terminação. Sais proteinados para a suplementação de animais em pastejo, a gente trabalha de 10 a 15%. Então, tem uma mistura de sal mineral, mais fonte energética, euproteína e essa ureia. Sais nitrogenados para a suplementação animal em pastejo, a gente trabalha de 30 a 40%, então é uma mistura de sais minerais mais a ureia, né? Então é o sal proteinado, que a gente geralmente chama. Geralmente a gente faz uma mistura desses sais nitrogenados aí, a cana-de-açúcar, que nós já havíamos começado lá atrás, quando nós falamos sobre os volumosos, e fazer a adaptação, né? A gente não pode simplesmente pegar e colocar a ureia diretamente. Então a gente faz uma adaptação, 1/3 da quantidade na primeira semana, 2/3 da quantidade na segunda semana, e aí a partir dos 14 dias a gente pode fazer aí 100% da quantidade recomendada dessa ureia. Aí temos aí os aminoácidos sintéticos, são bastante utilizados dentro da nutrição de aves e suínos, e peixes também têm utilizado bastante esses aminoácidos sintéticos. Eles são produzidos por fermentação bacteriana, geneticamente modificadas, hiperprodutoras de aminoácidos. Então, e alguns aminoácidos também são oriundos do petróleo, como, por exemplo, a metionina. Então, aí já é um processo mais químico. Já a lisina, a trionina e a trilofeno e a valina são utilizados pela fermentação de bactérias. Os minerais utilizados aí dentro da nutrição animal são componentes inorgânicos nutricionalmente essenciais para o processo metabólico dos animais. As exigências dos minerais vai variar de acordo com a espécie, categoria, produção ou ganho de peso, dentre outros fatores. Geralmente acaba se utilizando um premix mineral na formulação das dietas. Então a gente formula um premix mineral e esse premix depois a gente faz a inclusão dentro das dietas. Temos os macrominerais, como cálcio, fósforo, magnésio, sódio, cloro, potássio e enxofre. E os microminerais, temos o ferro, zinco, cobre, selênio, iodo, manganês e o cobre. Então, as principais fontes que nós temos aí é o calcário calcítico, o cloreto de potássio, o fosfato bicálcico, o óxido de magnésio, o iodato de potássio, o sal, seleto de sódio, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato ferroso e sulfato de magnésio. Então, essas aqui são as principais fontes que utilizamos para a formulação, então, dos premix minerais. E aí chegamos nas vitaminas, que são compostos orgânicos essenciais, são necessários em pequenas quantidades para a saúde animal, reprodução, crescimento e manutenção. O fornecimento de vitaminas é de suma importância para os animais não ruminantes ou os monogástricos, né? Os animais com digestão microbiana, no caso dos herbívoros e dos ruminantes aí, geralmente eles não são exigentes em vitaminas hidrossolúveis e vitamina K.
pois essas duas vitaminas elas acabam sendo sintetizadas pelos micro-organismos que estão presentes dentro do rumen, tá? Então, geralmente, a gente acaba utilizando um premix vitamínico, assim como a gente usa premix mineral, na formulação de dietas. Então, a gente tem uma gama aí de vitaminas que a gente acaba utilizando para poder fazer a formulação desses premix e depois, então, a gente fazer a inclusão desses premix nas rações. Então, aqui nós temos alguns fatores antinutricionais nos alimentos concentrados proteicos e concentrados energéticos. Fatores sensíveis ao calor, então nós temos os inibidores de tripsina, que são compostos proteicos que complexam com a tripsina, diminuindo a digestão de proteína e causando a hipertrofia do pâncreas. Temos as lecitinas e a hemaglutinas, que são glicoproteínas que interagem com os carboidratos e as células da mucosa intestinal, que acaba também causando a atrofia da mucosa intestinal, reduzindo então a digestibilidade dos nutrientes. Temos as lipases e a lipoxigenases, que são responsáveis pelos processos de rancificação dos óleos e acaba trazendo um sabor desagradável, que acaba inibindo o consumo de ração dos animais, devido a esse sabor desagradável, esse sabor de rancificação. Temos os fatores goitrogênicos, que acaba trazendo a hipertrofia da tireoide e redução de atividade da tiroxina. Temos a urease, que é uma enzima que hidrolisa a ureia, produzindo CO2 e água. Então, alguns efeitos de tempo de aquecimento sobre os inibidores de tripsina. Então, nós temos aqui a utilização de farelo de soja. Então, aqui nós temos tempo de exposição desse farelo de soja a uma temperatura de 120 graus. Então sem a exposição, então aqui nós temos o ganho de peso de frangos de corte em gramas por dia. Então, quando você tem um farelo de soja que acaba não tendo sido exposto à temperatura, você vai ter aí um baixo ganho de peso, né? Quando você tem aí uma exposição de 10 minutos de exposição à temperatura de 120 graus, você já começa a ter um aumento no ganho de peso. 20 minutos, 30 minutos e 40 minutos. 40 minutos é onde você vai ter a maior redução da inibição da tripsina, né? E do fator que acaba sendo inibidor da tripsina. E aí nós temos um melhor ganho de peso. Quando você acaba estendendo esse farelo de soja por mais tempo, lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem um superaquecimento, né, fica muito tempo no processo de aquecimento, vai acontecer o problema da reação de Maillard, onde vai ter a complexação de um aminoácido livre com um açúcar redutor, e aí, quando tem esse processo de complexação, esse aminoácido acaba sendo indigestível, então o animal não consegue absorver. Por isso que acaba reduzindo, então, o ganho de peso. Então, está tendo muito alimento que não está sendo aproveitado pelo animal, acaba tendo a redução no ganho de peso. Então, alguns fatores antinutricionais que são estáveis ao calor, como, por exemplo, o tanino, que é aquilo que eu falei para vocês que está presente no sorgo, né, que dá aquele sabor amargo. O ácido fítico, que a molécula de inositol se complexa com o fósforo, formando o ácido fítico. Os fatores alergênicos, como glicina e coglicinina, que causam efeitos adversos nas funções imunológicas e podendo causar até mesmo atrofia dos vilus, né, lá na parede intestinal. Temos as saponinas, que são glicídios que conferem sabor amargo também e adstringente e inibe o transporte ativo de alguns nutrientes. Então, grande parte pode ser destruído pelo processo de calor, pelo processamento térmico, né? Então, período curto, a temperatura de 130 a 170 graus, mais ou menos de 10 a 180 segundos, ou períodos longos, né? A uma temperatura de 105 graus por 15 a 30 minutos.
O subaquecimento, como eu havia falado para vocês, inibe a atividade das enzimas proteolíticas, reduzindo a eficiência digestiva. Pode causar também problema de hipertrofia pancreática, reduz a absorção dos nutrientes e, consequentemente, vai afetar negativamente o desempenho animal, principalmente nos monogástricos isso, tá? Então, o superaquecimento pode ocorrer, como eu havia comentado, a reação de Maillard, reduzindo então a qualidade da proteína. Então aí vai ter uma destruição da lisina e da cistina, uma boa parte da lisina, mais do que a cistina. E os monogástricos vai ter uma redução então na digestibilidade desses animais. Em ruminantes acaba aumentando o fornecimento de proteínas não degradadas no rumen. Então vai afetar negativamente o desempenho dos monogástricos e positivamente ou negativamente os animais não ruminantes. Então, vocês veem aqui diferentes farelos de soja em relação à cor. Então, você pode ver que essa cor tem a ver com o tempo de aquecimento, então o superaquecimento. Então, como que funciona essa reação de Maillard? Então, nós temos um açúcar, né, livre, um redutor, um aminoácido ou uma proteína livre aqui. Então, vai ter uma ligação entre esse açúcar e essa proteína, que vai dar aquela coloração marrom, por isso que nós temos aqui diferentes tonalidades. Então, a reação de Maillard é o que faz ter essa presença dessa cor aqui. E aí, vai trazer um novo sabor, né? Em alguns casos pode ser um sabor não muito agradável, em outros casos pode ser um sabor agradável, mas porém reduz a digestibilidade desses nutrientes. Então aqui nós temos uma tabela onde nós temos o ganho de peso, o consumo de ração e a conversão alimentar de frangos de corte aos 21 dias, alimentados com soja integral extrusada subprocessada, soja extrusada normal e a soja extrusada superprocessada. Então, aquela que teve baixo processamento, o processamento correto ou subprocessamento, né? Por mais tempo. Então, a gente consegue ver a questão do ganho de peso, o consumo de ração e a conversão alimentar. Vocês conseguem ver que o ganho de peso da soja que teve o processamento normal, né? Teve o maior ganho de peso. Então, que teve baixo processamento ou muito processamento, teve menores ganhos de peso. Então, claro que isso vai interferir diretamente aqui na conversão alimentar. Então, por isso que você ter o processamento adequado da soja, você vai acabar tendo melhores resultados no desempenho dos animais. Certo? A parte de aditivos, como eu havia comentado com vocês, eu vou dar uma aula específica sobre aditivos, porque nós temos muita coisa para falar sobre aditivos. Então, vai ser uma aula específica sobre os aditivos. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, sobre a parte de classificação dos alimentos. Na próxima aula, então, eu volto na semana que vem para a gente poder falar, então, sobre esses aditivos. Eu falo que hoje, dentro da nutrição animal, os aditivos são o carro-chefe dentro da nutrição. Então, tem muitos zootecnistas trabalhando especificamente na comercialização e na utilização desses aditivos. Então, era isso, pessoal. Fico à disposição de vocês e nós nos encontramos novamente na semana que vem. Forte abraço!